Você acredita mesmo que está bem? Ou só aprendeu a parecer bem? Nietzsche e saúde mental. Essas duas palavras podem parecer distantes. Mas e se eu te dissesse que ele entendeu muito antes de todos nós? Porque o seu espírito está se desfazendo em silêncio, mesmo quando a sua vida parece perfeita no Instagram? Fale baixo agora. Respira. Observa. Você posta, você sorri, você dança. Mas lá dentro, algo está morrendo. Você acorda, desbloqueia o celular e entrega a sua alma para o feed. Cada vídeo seu parece leve, espontâneo, divertido. Mas é só um papel, não é? Nietzsche chamaria isso de teatro da aparência. Uma ilusão coletiva onde todo mundo atua, mas ninguém vive de verdade. Você mostra tudo. Seu corpo, seu dia, seus pensamentos, tudo embalado para agradar. Mas esconde o essencial, o que você sente quando a câmera desliga. Você sente um vazio que não sabe nomear. Talvez nem tenha mais certeza de quem você é ou se alguma vez foi alguém de verdade. Nietzsche, em sua filosofia, enxergava o abismo entre a essência e a máscara, entre o ser e o parecer. E ele já sabia, muito antes do TikTok, dos filtros, dos stories, que a busca pela aprovação dos outros seria a prisão mais bonita que já construímos. Porque agora não somos mais pessoas. Somos personagens. Você já reparou como ninguém mostra tristeza? Como a dor virou um erro. Como a saúde mental virou um filtro bonito com frase de autoajuda. Mas a verdade é que estamos adoecendo em silêncio. Nietzsche não falava de depressão com esse nome. Mas ele entendia, como poucos, a agonia de viver desconectado de si mesmo. Ele dizia que quando o espírito não encontra espaço para se afirmar, ele adoece, ele afunda, ele se vinga da vida. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Não é só cansaço, não é só desânimo, é o seu espírito tentando avisar que você está vivendo para os outros e morrendo por dentro. Você já se pegou pensando que está sempre tentando provar algo, mesmo sem saber exatamente o quê? Você já sentiu que precisa parecer feliz o tempo todo, mesmo quando não sente absolutamente nada? Nietzsche escreveria sobre isso com desprezo, mas também com compaixão, porque ele sabia, o homem moderno não suporta olhar para dentro. Ele prefere a distração, a aprovação, o aplauso vazio, mas o preço disso é a alma. Pois bem, você está aqui agora, e talvez, só talvez, ainda haja uma parte sua que não foi corrompida. Uma parte que observa tudo isso em silêncio. Uma parte que ainda sente. A questão é, você vai ignorar isso mais uma vez? Ou vai ter coragem de continuar comigo e olhar para o que realmente está te matando? Porque o que vem a seguir vai te fazer questionar tudo o que você chama de eu. Se em algum momento, algo dentro de você sentiu que esse vídeo estava falando exatamente o que você nunca conseguiu dizer. Então, me escuta só mais um segundo. Deixa sua voz aqui nos comentários. Eu e muita gente estamos lendo tudo. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é ser compreendido por alguém que também já sentiu esse vazio. Cada comentário seu é como um fio invisível entre mentes que estavam perdidas e que de repente se encontram. Se isso tocou você, curta esse vídeo. Se fez sentido, se inscreva. Não por mim, mas por você, porque continuar essa jornada vai exigir coragem. E você não precisa fazer isso sozinho. Estamos criando um espaço onde Nietzsche encontra o caos moderno e transforma ele em clareza. Seu clique, sua palavra, sua presença aqui fazem parte disso. E talvez seja esse o começo do seu reencontro com o que há de mais verdadeiro em você. Pois bem, você já parou para pensar no que é certo hoje? O que define o que é bom, aceitável, desejável? Não é mais Deus. Não é mais a moral da igreja, da tradição ou da razão. Hoje o novo Deus veste filtro e viraliza. A nova moralidade não se baseia em valores sólidos, mas em métricas líquidas, curtidas, seguidores, alcance. Nietzsche já denunciava isso em sua filosofia. A moral de rebanho. Esse sistema invisível onde o indivíduo abdica do próprio juízo para ser aceito pelo coletivo. E o mais assustador é que hoje esse rebanho ganhou uma nova forma, o feed. O espírito não busca mais a verdade, ele busca engajamento. O que importa já não é o que é justo, belo ou profundo, é o que performa, o que agrada.
o que é fácil de digerir. A moral do rebanho virou o algoritmo. A saúde mental foi substituída por dopamina instantânea. Nietzsche alertava: quando o homem se submete ao coletivo, ele mata sua vontade de potência. E é isso que está acontecendo. Cada vez que você se cala para não ser cancelado, você se trai. Cada vez que você mente só para parecer interessante, você se corrompe. Cada vez que você pensa em postar algo, não porque é verdadeiro, mas porque vai dar likes, você está vendendo sua alma por moedas digitais. Essa nova moralidade é mais cruel do que a antiga, porque ela não pune com castigo eterno, mas com esquecimento, com rejeição, com exclusão digital. Nietzsche chamava isso de ressentimento. Moral, o ódio velado dos fracos contra os que ousam ser autênticos. E hoje, esse ressentimento se disfarça de militância, humor, opinião. Mas, na verdade, é só medo. Medo de quem é livre. Medo de quem pensa diferente. Medo de quem não precisa agradar. E você? Já parou para pensar se o que você sente, posta e consome vem de você mesmo? Ou do que você acha que os outros esperam de você? Será que sua mente é sua ou do algoritmo? Será que você vive para ser ou para agradar? Nietzsche dizia que o verdadeiro homem livre é aquele que ousa caminhar sozinho, mesmo quando o mundo inteiro aponta o dedo. E talvez essa seja a pergunta que mais te assuste hoje. Você teria coragem de ser você? Se ninguém aplaudisse, se essa reflexão te fez parar por alguns segundos, comenta aqui embaixo: eu não sou o rebanho. Vamos ler todos os comentários, responder os mais intensos e quem sabe sua frase inspire o próximo vídeo. E se você ainda não curtiu, esse é o momento, porque é assim que o algoritmo se curva à verdade. E se inscreve se quiser continuar mergulhando com a gente, porque ainda vamos expor a máscara que você chama de eu. Você já se perguntou por que se sente estranho quando um post seu não tem curtidas suficientes? Ou por que seu humor muda de acordo com os números que aparecem na tela? A resposta pode parecer tecnológica, mas é profundamente filosófica. Nietzsche acreditava que o ser humano carrega dentro de si uma força criadora, um impulso essencial, que ele chamou de vontade de potência. Essa vontade era para ele o desejo profundo de expandir, crescer, se tornar. Mas hoje, esse impulso foi sequestrado. Ele foi trocado, deturpado. A vontade de potência virou vontade de visibilidade. O desejo de se tornar quem você é foi substituído pelo desejo de ser notado. E é aí que mora a armadilha. Cada curtida que você recebe libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor da recompensa, da excitação. Mas diferente da satisfação profunda que vem da criação autêntica, a dopamina exige repetição. E com o tempo, você se vicia. Se vicia em ser visto, em parecer feliz, em se manter relevante. Nietzsche chamaria isso de uma forma sutil de escravidão. Você não é mais movido por um propósito interno, mas por estímulos externos. Não vive para realizar o seu destino, mas para alimentar o olhar do outro. A saúde mental grita, mas é ignorada, sufocada em filtros e sorrisos forçados. O problema é que esse ciclo não tem fim. A dopamina vicia, mas não preenche. A cada pico vem o vazio. E você continua buscando, postando, se expondo. Não porque quer, mas porque precisa. Precisa ser visto para acreditar que existe. Precisa de atenção para sentir que tem valor. Mas Nietzsche diria, isso não é vida. Isso é uma ilusão digital da existência. A alma que se entrega a isso começa a definhar. Porque quanto mais você vive para ser aprovado, menos você vive de verdade. E essa é a tragédia. A potência do seu espírito foi entregue ao vício de agradar. E no fim, mesmo com milhares de visualizações, você ainda se sente invisível. Por isso, respira, fecha os olhos e pergunta a si mesmo: eu estou buscando ser ou ser visto? Essa é a pergunta que poucos têm coragem de responder. E você tem? Se sim, comenta aqui embaixo. Eu escolho viver para mim, não para os outros. Vamos trazer sua voz para o centro dessa conversa. E se você ainda não curtiu esse vídeo, esse é o momento de fazer o algoritmo trabalhar por algo que realmente importa. Se inscreve no canal, porque o próximo mergulho vai mais fundo.
E talvez seja exatamente o que sua mente precisa ouvir. Você já percebeu como passamos horas deslizando o dedo na tela, consumindo conteúdo atrás de conteúdo, e no fim, continuamos vazios? Não é cansaço, é um tipo silencioso de desespero. Friedrich Nietzsche chamava isso de niilismo, a morte do sentido. A quebra interna que acontece quando já não sabemos mais por que fazemos o que fazemos. Mas agora, o niilismo não se parece com depressão. Não tem cara de sofrimento. Pelo contrário, ele vem maquiado, sorridente, cheio de filtros e sons virais. Ele se apresenta como engajamento, entretenimento, tendência. Mas por trás, há apenas uma alma tentando não encarar o próprio vazio. Nietzsche sabia que quando o homem perde o centro, quando a vontade de potência é substituída pela vontade de distração, o caos se instala. E hoje, esse caos tem nome: algoritmo. Você não vive mais por aquilo que faz sentido. Vive por aquilo que prende atenção. Você já não se pergunta o que te move. Só se pergunta se alguém curtiu. O niilismo moderno é isso, uma existência ocupada, mas sem direção. Pessoas aceleradas, mas emocionalmente congeladas. Estamos sempre conectados, mas cada vez mais desconectados de nós mesmos. Nietzsche dizia que o abismo olha de volta quando você o encara. Mas hoje ninguém encara nada. Todos fogem. Para o feed, para as notificações, para o próximo vídeo que vai nos distrair da verdade. E a verdade é que você talvez já tenha se perdido. Talvez já não saiba mais quem é. Só sabe o que o algoritmo quer que você seja. E isso dói, porque lá dentro ainda pulsa algo. Uma intuição, um desconforto, uma pequena chama que sussurra: isso não é tudo. Mas você abafa, silencia, ocupa, reage, curte, compartilha, como se isso fosse te salvar da dor. Mas Nietzsche nos avisou: o vazio só se transforma quando é encarado. A alma que foge se fragmenta. E é por isso que tanta gente se sente perdida, mesmo estando cheia de seguidores. Popularidade sem propósito é só barulho. E barulho não preenche. Se você sente isso, se essa frase ecoa em você, comente aqui. Eu me recuso a viver anestesiado. Vamos transformar esse espaço em um lugar de consciência. Curte esse vídeo se ele te provocou. E se ainda não se inscreveu, essa é sua chance de fazer diferente. O próximo mergulho vai ser ainda mais profundo. Você não é mais um indivíduo. Você virou uma marca ambulante. Um perfil cuidadosamente editado. Um personagem público encenando a autenticidade para receber migalhas de aceitação. Nietzsche já dizia: o eu é uma ficção. Mas o que ele jamais poderia prever é que essa ficção se tornaria um espetáculo diário, transmitido para o mundo. E o mais assustador, você acredita nela. A sua autoimagem virou um filtro, literal e simbólico. Não é mais sobre quem você é, mas sobre quem os outros esperam que você seja. E assim nasce o sofrimento silencioso. A ansiedade cresce porque há um abismo entre o personagem que você encena e a alma que você esconde. A saúde mental colapsa quando o corpo está presente, mas o espírito está aprisionado numa narrativa de aprovação. Nietzsche chamaria isso de moral de rebanho moderna. Uma vida conduzida não por valores próprios, mas por aplausos vazios. Cada like alimenta um falso senso de valor. Cada comentário reforça o personagem. E quanto mais o personagem ganha força, mais o verdadeiro você enfraquece. Essa é a nova prisão. As redes sociais transformaram o palco da vida em uma arena de julgamento público. E você se submete. Você se molda, você atua. Mas no silêncio da madrugada, quando o feed silencia e os filtros caem, sobra só você. E você não sabe mais se gosta do que vê. Você talvez nem saiba mais quem vê. A distorção da autoimagem é brutal. Você se compara com versões irreais de felicidade, sucesso e beleza. E toda comparação distorce a alma. Nietzsche defendia o espírito livre, aquele que tem coragem de criar seus próprios valores. Mas hoje, a coragem é sufocada pelo medo de ser rejeitado. A liberdade é trocada por uma identidade plástica, repetitiva, viralizável. E o preço? Solidão. Mesmo rodeado de seguidores, você se sente invisível. Porque a máscara pode até ser popular, mas ela nunca será íntima.
O vazio que você sente não vem da falta de curtidas, vem da falta de verdade. Se essa reflexão te apertou o peito, comente aqui. Eu não sou o meu personagem. Compartilha isso com quem precisa acordar também. E se esse vídeo te despertou algo real, não deixa para depois. Curte, se inscreve e prepara tua mente. O próximo mergulho vai arrancar mais uma camada da tua falsa identidade. Hoje, o que é considerado bom não é mais aquilo que exige virtude, caráter ou profundidade, é aquilo que viraliza. O novo bem é ser aceito, e o novo mal é ser esquecido. Não importa mais o que você pensa, importa se pensaram em você. Nietzsche chamava isso de transvaloração dos valores, quando o que era nobre vira fraco, e o que era fraco se torna padrão. E hoje, isso não é apenas filosofia, é realidade digital. O espírito foi trocado por números. O valor do seu pensamento se mede por visualizações. Sua dor só é levada a sério se performada em vídeo. Sua existência se tornou uma moeda de troca na economia da atenção. Nietzsche denunciava a moral de rebanho, onde o homem deixa de criar seu próprio caminho para seguir o que é considerado correto pela maioria. Mas hoje, essa moral é decidida por algoritmos. Você não vive mais com base no que acredita. Você vive para ser percebido. E ser ignorado é o novo castigo. As redes sociais não apenas moldaram o comportamento, elas inverteram o eixo moral da existência. O bem deixou de ser autenticidade. Agora é aceitação. O mal deixou de ser hipocrisia. Agora é anonimato. E nesse cenário, o espírito não sobrevive. Ele é descartável. Substituído por uma persona moldável, editável, vendável. O espírito que questiona, que sofre, que grita por significado, não cabe no feed. Nietzsche dizia que a verdade é muitas vezes cruel, mas necessária. Só que agora a verdade é silenciada, porque não engaja. Você se tornou um reflexo daquilo que o outro quer ver. E quando você tenta romper com isso, vem a rejeição, o medo do cancelamento, o pavor de não ser lembrado. Você se adapta, você se esconde, você trai a si mesmo. Mas no fundo, algo dentro de você sabe. Esse jogo tem um preço, e talvez você já esteja pagando. Comenta aqui embaixo. Eu não quero viver esquecido de mim. Se isso fez sentido para você. Me diz se já sentiu esse peso de viver para ser aceito, mesmo quando isso te mata aos poucos por dentro. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal se algo aqui te acordou, porque a gente ainda vai descer mais fundo no próximo mergulho com Nietzsche. Você acha que é livre, mas olha de novo. Cada foto que você posta, cada palavra que você escreve, cada silêncio que você permite, tudo isso é cuidadosamente moldado por um único critério, o olhar do outro. Nietzsche chamaria isso de escravidão moderna, a mais perigosa de todas. Porque não tem correntes nem paredes, tem só o medo de não ser visto, o medo de ser rejeitado, o medo de ser você. A internet prometeu liberdade, mas o que entregou foi um palco, um teatro onde você é obrigado a atuar o tempo todo. A cada movimento existe a pergunta silenciosa: será que vão aprovar? Nietzsche dizia que a moral tradicional já era uma prisão, onde o homem deixava de ser si mesmo para agradar a uma ideia de virtude imposta. Mas hoje, a moral se digitalizou e você virou servo não mais de Deus, da família ou da igreja, mas do algoritmo, da curtida, do elogio, da visibilidade. A liberdade virou espetáculo e o espírito livre, que para Nietzsche era aquele que criava os próprios valores, agora é punido. Quem não segue a tendência é excluído. Quem não performa, desaparece. Isso é escravidão, só que mais perversa, porque você acha que está escolhendo, mas está sendo escolhido. Seu comportamento está sendo domesticado, não por um ditador, mas por você mesmo. Você se autocensura, se recalcula, se diminui, porque aprendeu a se enxergar pelos olhos do outro e esqueceu como era se ver por dentro. Nietzsche avisava: torna-te quem tu és. Mas como fazer isso? Se você nem lembra mais quem era antes de ser observado. A sociedade se tornou um campo de vigilância emocional. E o olhar do outro é a nova coleira. A pergunta é: você vai continuar servindo? Ou vai começar hoje a romper com essa prisão invisível? Comenta aqui embaixo.
Eu não quero ser mais um escravo do olhar. Se isso te tocou, ou escreve, estou cansado de fingir, se esse texto falou com sua alma. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha se você conhece alguém que vive performando felicidade, mas por dentro está pedindo socorro. O que acontece quando alguém morre por dentro, mas ninguém percebe, quando a alma silencia antes do corpo? Nietzsche acreditava que o verdadeiro ser humano é aquele que transforma o sofrimento em criação, que canaliza o caos interno e dá à luz novas formas de viver. Mas isso exige espírito, e o que estamos vendo hoje é o fim do espírito humano. Não com gritos, mas com aplausos vazios. O espírito, para Nietzsche, é potência, é impulso vital que rompe convenções, que quebra verdades, que se recusa a obedecer por obediência. Mas agora ele é domesticado desde cedo. Ainda criança, o sujeito já aprende a buscar aprovação. Já se treina para ser aceito, para sorrir no momento certo, para publicar a felicidade, mesmo que esteja morrendo de ansiedade. A morte do espírito não é visível. Ela acontece em silêncio. Ela começa quando você deixa de criar e passa a repetir. Quando você deixa de pensar e começa a seguir. Quando sua alma já não te pertence mais, ela virou uma extensão do que os outros querem ver. Nietzsche chamaria isso de aniquilação da vontade de potência. E é exatamente isso que vivemos. A vontade de potência foi sequestrada pelo desejo de viralizar, pelo medo de ser esquecido, pelo vício de agradar. Você não vive mais para se superar, mas para se encaixar. Não busca mais o extraordinário, mas o aceitável. E nessa busca pelo engajamento saudável, o que resta é um espírito asfixiado. Um ser humano que já morreu, mas ainda posta. A tragédia, segundo Nietzsche, não é o sofrimento, é o conformismo. É a normatização da apatia. É fingir que está tudo bem enquanto o seu espírito está encolhido, abafado sob o peso das máscaras. Não precisa de um tiro para matar a alma. Basta uma sequência de curtidas vazias. O espírito não morre com um tiro. Ele morre com um aplauso vazio. E agora eu te pergunto, você ainda sente vida dentro de você? Ou já está funcionando no automático? Comenta aqui embaixo. Ainda estou vivo por dentro. Se você resistiu a essa morte invisível. Ou escreva, quase me perdi. Se esse texto te fez lembrar quem você era antes de se moldar. Curte esse vídeo se ele te incomodou de um jeito bom. Se inscreve, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Mas, e se eu te dissesse que dentro de você ainda vive uma centelha indomada, uma força esquecida, abafada, mas nunca eliminada? Friedrich Nietzsche chamou isso de vontade de potência. A chama que impulsiona o espírito a criar, a romper, a ultrapassar a si mesmo. Mesmo diante da morte do espírito, mesmo sufocado por filtros, tendências e likes, essa vontade não se apaga. Ela apenas adormece. E talvez seja isso que você está sentindo agora. Um incômodo, uma agitação silenciosa no fundo da sua consciência, como se algo dentro de você começasse a se mover, a se revoltar contra essa prisão invisível. Porque você ainda lembra, mesmo que vagamente, quem você era antes de tentar agradar todo mundo, antes de se moldar, antes de se perder. Nietzsche acreditava que a vida só vale a pena quando vivida com intensidade. Quando o ser humano ousa transformar dor em expressão, desespero em arte, solidão em liberdade. A vontade de potência não é sobre dominar o outro. É sobre não ser mais dominado por suas próprias máscaras. É sobre lembrar que por trás de toda a ansiedade, há um desejo profundo de autenticidade. Por trás de cada comparação doentia, há um grito pela própria identidade. O caos que você sente não é o fim, é o começo. Porque Nietzsche dizia, você precisa ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E talvez essa estrela esteja nascendo agora. Neste exato instante em que você decide olhar para si não com julgamento, mas com coragem. A coragem de recomeçar, de sair do personagem, de abandonar a ilusão de controle e abraçar o abismo da própria verdade. Tudo o que você precisa já está em você, só que foi esquecido. Escondido sob camadas de performance, medo e silêncio. Mas agora você sabe, o espírito pode renascer. E isso sim é o verdadeiro milagre.
Comenta aqui embaixo. Ainda me lembro de quem eu era. Ou, se preferir, estou reencontrando minha vontade de potência. Curte se isso fez sentido para você. E se inscreve, porque no próximo episódio a gente vai descer até onde poucos têm coragem de ir. Nietzsche nos alertou, com a precisão de um cirurgião da alma. Ou você se torna o criador dos seus próprios valores, ou será consumido pelos valores dos outros. Essa é a encruzilhada silenciosa onde a maioria está parada sem perceber. Porque quando você não define o que é importante, o mundo define por você. E quando o mundo define, você vira um reflexo, não uma presença. Um avatar de expectativas, uma sombra educada e domesticada pela opinião alheia. Nietzsche enxergava nisso a maior tragédia do homem moderno. A rendição da sua singularidade em nome de uma aceitação que nunca sacia. Ele dizia que a verdadeira vida começa quando você destrói o dever ser, imposto e ousa criar algo novo, a partir do seu próprio abismo. Só que isso exige coragem. Não a coragem de parecer forte, mas a coragem de parecer louco. A coragem de dizer não a tudo que te entorpece, que te controla, que te aplaude, mas te esvazia. Criar o seu próprio valor é um ato de insubordinação espiritual. É dizer, eu não nasci para ser versão de ninguém. Eu sou um começo. Mas aqui está o ponto. Você precisa decidir. Porque se não decidir, já decidiu. O algoritmo já decidiu. A multidão já decidiu. E o que restará de você? Um perfil, um rótulo, uma estatística de engajamento? Ou um ser humano, com alma própria, com dor verdadeira, com voz? Nietzsche nos empurra para essa parede. Viver de verdade ou continuar atuando. E talvez agora, enquanto você me escuta, esteja sentindo esse nó na garganta. Essa vontade de parar de fingir, de se desligar do teatro e tocar o chão com os pés. Porque chega um momento em que a alma grita. E você precisa escolher, vai calar-lo ou vai escutar. Deixa aqui nos comentários. Eu escolho criar meu próprio valor. Ou não aceito mais viver fingindo. Isso me mostra que você está pronto. Curte esse vídeo se ele tocou algo aí dentro. E se ainda estiver respirando, se inscreve. Porque no próximo episódio, a gente vai descer ainda mais. Nietzsche e o vazio da alma moderna. Por que você sente que está morrendo por dentro, mesmo estando vivo?